Furacão com o Vincenzo Dalicani, que traz pra gente as informações do rubro-negro para encarar o Fortaleza amanhã. E aí, o problema que o técnico Wesley Carvalho vai ter para escalar esse time rubro-negro. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aqui aos amigos. Queria saber do Alê, onde que ficou o Atlético na simulação do... Ficou em sétimo. Em sétimo. Ficou 3 pontos atrás do Galo e não foi pra Libertadores. Ficou no G7, não deu G6. Porque a briga tá muito pesada no G6. A tabela também é complicada, né? Exatamente. E ali, pô, o Atlético teria que fazer pelo menos 61 pontos pra garantir uma briga por uma vaga. E aí, o sexto colocado somasse 61 Se eu não me engano, tem 58 ou 59 na simulação. Deu alguma coisa assim. Então, e se duvidar é histórico, né? Porque o Campeonato Brasileiro tem essa possibilidade nesse ano do sexto colocado ter mais de 60 pontos. E aí teria que ver, mas eu não duvido que seja a primeira vez que isso aconteça. Furacão, então, treinou ontem com apenas as reservas, né? Os titulares fizeram um trabalho regenerativo lá no CT do Caju. Os reservas, jogadores que jogaram menos de 90 minutos e os jogadores da base do Atlético, do Sub-20 do Furacão, treinaram ontem no campo do CT do Caju com o Wesley Carvalho. Hoje o Furacão se representa de tarde lá no CT para continuar essa preparação, aí sim com o elenco completo. E o Wesley Carvalho só tem hoje para definir o time que vai a campo contra o Fortaleza na quarta-feira. Tem vários problemas, 4 mais recentes. Lucas Esquivel e Kaká estavam pendurados na partida contra o Palmeiras, tomaram cartão amarelo, estão suspensos para essa partida contra o Fortaleza agora. Então, 2 jogadores que vinham sendo utilizados como zagueiros pelo Atlético. E aí, os jogadores, então o Esquivel e o Kaká, além do Kaique Rocha, que sofreu lesão na coxa, e do Pablo, que também sofreu lesão na coxa, os 4 jogadores perdem a partida contra o Fortaleza. E aí temos definição nas lesões do Kaique Rocha e do Pablo. As 2 no músculo posterior da coxa e as 2 de grau 2, ou seja, no mínimo 2 semanas para esses jogadores se recuperarem e voltarem a jogar pelo Atlético. A temporada não é tão longa mais assim, só 6 partidas mais 1 mês de temporada. Então o Furacão vai conviver aí com esses jogadores em recuperação, e aí torce para ter a volta do Kaique Rocha e do Pablo até o final da temporada, mas mesmo assim perdem ao menos 2 semanas nesse momento da temporada do Atlético. E aí substitutos são cotados, claro, não temos definição ainda porque o Wesley Carvalho vai trabalhar isso no treinamento desta tarde, mas o Matheus Felipe é o único zagueiro que sobrou no Atlético, zagueiro que já foi testado como profissional. Ainda tem os jogadores da base, como o Lucas Beleze, o Marcão, que é do Sub-17, o Arthur Zanella, mas esses jogadores nunca foram testados em grande nível no nível profissional. O Matheus Felipe não joga desde o empate contra o Cruzeiro por 3-3 na Arena da Baixada, então pode ser um dos jogadores que é cotado para jogar nessa zaga aí do Atlético, que tem esses problemas. O Vinícius Cauê também é cotado pela falta do Lucas Esquivel, o Vinícius Cauê, lateral da base. E aí na frente, o Pablo pode ser substituído por 3 jogadores, ou o Arriagada, ou o Rômulo, ou o William Bigode. E esses jogadores sofrem um jejum de gols. Tem um jejum aí de mais de meses aí nessa temporada. O Arriagada não faz um gol desde 9 meses, né? Há 9 meses atrás ele marcou um gol contra o Azures no Campeonato Paranaense. Então 9 meses sem marcar o gol pro Arriagada, 6 meses pro Rômulo, o último gol dele contra o Libertad na Copa Libertadores da América, e 6 meses pro William Bigode. O último gol dele foi no Atletiba, 3-2 pro Atlético na Arena da Baixada. Então 6 meses para Rômulo e Bigode, 9 meses para Arriagada, os substitutos do Pablo para a referência do ataque do Atlético para a partida contra o Fortaleza nessa quarta-feira. Então, com essas 2 lesões do Pablo e do Kaique Rocha, o Atlético passou as 20 lesões nessa temporada. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho um levantamento sobre essas lesões. São 21 lesões do Atlético nessa temporada. Não é um número alto. A gente vai fazer esse comparativo com os outros anos, com outros times também, bem legal no próximo bloco aí do Atlético. Mesmo assim, problemas com lesão nesse momento da temporada pro Furacão. Wesley Carvalho tem problemas para escalar esse Atlético contra o Fortaleza num confronto que é direto. O Fortaleza tem 6 pontos de desvantagem pro Atlético nesse momento da temporada, mas são 2 jogos a menos. Se o Atlético perde pro Fortaleza, aí já são 3 pontos. O confronto fica ainda mais direto, e o Fortaleza, que não conseguiu a vaga na Libertadores pela Copa Sul-Americana, briga também no Campeonato Brasileiro. Então o confronto é direto, o confronto é muito importante, e o Atlético não quer se descolar dessa briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro, pela vaga na Libertadores de 2024. Mas o confronto é muito difícil e o Atlético está muito desfalcado para essa partida. Eu tenho uma dúvida. Desse jejum dos centroavantes do Atlético, você tem quantos jogos eles fizeram? Porque eu acho que o Arriagada fez uns 4,
Pois é. O Bigode deve ter feito uns 6 e o Rômulo talvez uns 8. Os caras quase não jogaram, muito tempo né? sem jogar, né? É. O William Bigode E o ficou Rômulo, mais muitas meses. lesões, né? O Rômulo ficou 2, 3 também. meses. O Bigode, muito tempo pra voltar também. O Arriagada não tava lesionado, mas também não vinha sendo tão utilizado. Ele voltou a ser utilizado mais recentemente, depois da lesão do Vitor Roque. Aí foram 5 partidas nas últimas 8. Mas mesmo assim, desde que jogou contra o Azures, 5, 6, 7, 8 partidas, 9... 10 partidas. Não, é muito desde pouco, que fez né? o gol. 9 meses, né? 9 meses e 10 partidas E outra, pelo 10 Atlético. partidas assim, pega os minutos, né? Ele entrou, ele entrou no final 5 do jogo. minutos, 10 O único minutos. jogo que ele começou foi contra o Fortaleza no Castelão. A única partida que o Arriagada começou pelo Atlético. E aí pode voltar a começar uma partida justo contra o Fortaleza um turno depois, né? Então é impressionante. E assim, o Arriagada tem 90 minutos completos numa partida só pelo Colo-Colo. Uma vez na carreira. Pelo Caramba. Atlético nunca completou 90 minutos. Então é impressionante, né? O Arriagada joga muito pouco desde Cara, que loucura. Me chamou a atenção que eu tava assustado com os números. Aí o 20 anos termina falando que é um número não tão alto. Não é tão alto. Das lesões. Em comparação. Impressionante. E, cara, pra mim é um número absurdamente alto. Né? E comparado ao Atlético, né? Sim. Pra mim, comparado. Não sei. É que Também daí com os outros times também. Eu não quero dar spoiler, mas mesmo assim, ano passado o Atlético teve 12 lesões a mais, por exemplo. A mais? A mais do que Nós já as estamos 22. no começo de novembro, já tá terminando a temporada. Tá terminando a temporada. É que exatamente. talvez as lesões desse ano impactaram mais por serem jogadores titulares, Então. né? E daí é o bem grande essa problema, né? E o Atlético teve lesões longas, né? Várias, Exatamente. sim, né? Fernando, Christian mais de 100 dias. Fernandinho ficou o próprio Bigode, 5 semanas pra voltar. O próprio Vitor Roque agora. Vitor Roque agora, é sim. verdade. Né? Que talvez era o ponto de equilíbrio O dessa Pablo, equipe, querendo né? ou não, perdeu um mês, aquela lesão no quadril. E chama atenção o número de lesões musculares. Das 21, 15 Então. são musculares. 70% das lesões são Aí é musculares. uma situação que pra mim incomoda mais, né? Porque a lesão muscular, ela tem várias nuances, né? Você pode simplesmente dar muito em algum momento do jogo e acabar se lesionando, né? E já vi vários preparadores físicos falando sobre isso. Por exemplo, o cara aquece com 80% da capacidade dele, chega no jogo ele vai tentar dar 100%. E daí é natural que o corpo dele não esteja acostumado àquilo. O corpo dele tá treinando a 80%. Né? E daí o cara chega no jogo, ele quer dar a vida, quer dar 100% e acaba arrebentando o músculo, né? E são várias situações, desgaste muscular já, né? Que pode estar sendo acumulado. Só que o Atlético tem um departamento médico muito bom e, num geral, obviamente, são feitos todos os testes, secar pra saber como é que tá. Só que me chama muita atenção o número de lesões. Pra mim tem sido muito alto. Por outro lado, o time do Fortaleza é o time que está disputando a Série A que mais jogou partidas nesse ano. E o Vojvoda vem falando, né, que do desgaste, porque o Fortaleza vem de 4 derrotas, vai vir buscar a reabilitação na Arena da Baixada, e o Vojvoda vem colocando o cansaço como culpado, digamos assim, dessas derrotas. O que esperar desse time do Fortaleza, Dal? Cara, o time do Fortaleza, ele é muito bom, né? Ele é bem equilibrado e tal, e foi um baque muito grande ter perdido a final do Sul-Americano, né? Ainda mais da forma como foi, cara. Fortaleza tinha um pênalti pra fazer e ser campeão, né? Mas os meninos não gostam de abraço, né? Não gosto de abraço. Os dois erraram, né? Primeiro o Bruno, né? E depois o Pedro Augusto. Pedro Augusto. Se fosse Felipe Augusto, tinha feito. Ah, tinha, né? Pedro Augusto e depois o Benítez, né? O Benítez que errou? O último. Benítez? Desculpa, Não, o Brits. Brits, zagueiro, Brits, isso. Foi Pedro o Augusto perdeu Pedro o quinto, Augusto, né? quinto, daí ele já perdeu. Aí foi pra alternado e o Brits perdeu o pênalti. Isso. Benítez é do América Mineiro. América. Não, o Brits. Benítez do Fortaleza, nem pensei no do O América. Benítez é Não, do jogo do próximo assunto. Isso é verdade. E aí o Fortaleza vem com esse baque gigante e ele vai ter que se recuperar, né? E o primeiro jogo pós-final foi uma derrota pro Flamengo já. É claro que é difícil, não tem... Sim. Pô, o Flamengo é um baita de um time. Só que o Fortaleza vai tentar ir atrás da Libertadores. Acho que o Fortaleza não vai querer, não vai se contentar apenas com a Sul-Americana. Assim como o Atlético não pode se contentar com a Sul-Americana. O Atlético tem que seguir na briga. Só que o Atlético precisa dessa vitória em casa, né? Porque o Campeonato Paulista do Atlético foi trágico. Pois é. Né? O Campeonato Paulistano ali que o Atlético jogou, né? Com esses jogos aí, foram 2 derrotas e um empate. E então vai ter que descontar isso no Fortaleza. Porque senão, os times da frente, mesmo que o Galo não tenha vencido, eles estão desgarrando um pouquinho. E aí é um problema.
E o cansaço também é importante para o Atlético, porque na partida contra o Corinthians já havia possibilidade do Wesley Carvalho poupar jogadores, mas pela pressão da tabela decidiu não poupar. Contra o Palmeiras, mesma coisa, havia possibilidade e ele não poupou, principalmente o Vitor Bueno e o Bruno Zapelli, que jogaram nos últimos 11 jogos, o Zapelli jogou 10, o Bueno jogou os 11. Então o Atlético quer poupar esses jogadores, precisa de pelo menos dar um descanso a esses jogadores, mas não pode pela pressão na tabela. E aí, contra o Fortaleza, é difícil de projetar se o Atlético vai poupar ou não, ainda tem o treinamento de hoje, mas há essa possibilidade. Mas o Wesley Carvalho falou em coletiva também, vai jogar contra o Fortaleza, vai jogar contra o Bahia, e aí sim dar um descanso pro que vem a data FIFA. Mas o desgaste afeta todo mundo nesse momento da temporada, o Atlético também não tá longe disso, né?